orar, meu Pai, com grandeza do teu servo, o pastor Edson, nessa oportunidade que quem estaria pregando era eu, mas eu te louvo por ter ele, meu Pai amado, a ministrar a tua palavra, porque eu te ouço os compromissos, Pai. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que dizimaram, que ofertaram, que o Senhor possa abençoar cada família, os que não puderam vir, os que estão trabalhando, os que estão fracos, visita todos nessa noite, Senhor. Usa o teu servo, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E as palmas do nome da Glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Deus, aleluia. Glória a Deus. Creio que Deus tem chamado para vida de cada um aqui. A gente olha nas mídias e às vezes pessoas que a gente fala, uau, tá por aí tudo conhecido. 2 Timóteo capítulo 3. Mas tem pessoas que ainda estão naquela fase de Davi, no anonimato, ainda não enfrentou um gigante, ainda não se destacou, ainda não foi notório para muitas pessoas. E o interessante é que o céu está povoado de pessoas anônimas, que embora não era conhecido por nós, mas era conhecida para Deus. Aleluia. Carta 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Vamos passar até um pouco do 4. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 13 do capítulo 3. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o tem aprendido. E que desde a tua meninice sabeis das sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu juro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Aleluia! Queridos, um chamado que do Evangelho Deus nos chamou é para quê? Aleluia! Discípulos, fazer discípulos. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sempre falo, por que toda criatura? Porque a Bíblia diz que tem filho e tem criatura. Todo aquele que vos aceitou tiver o direito de ser chamado filhos de Deus. Se aceitou a Cristo, é nosso irmão. Mas se não aceitou, ainda é criatura, porque foi criado. Ele falou, vai pegar as criaturas, para que eles venham se tornar filhos. Mas um chamado do Evangelho é discípulos, fazer discípulos. Porque se nós somos chamados ao reino, à salvação, devemos chamar outras pessoas também. Eu sempre falo aqui da ilustração daquele homem cego, que depois que ele recebeu a cirurgia, os olhos dele foram abertos, passou um tempo, ele chega no hospital puxando uma corda e atrás vinha vários cegos segurando aquela corda, porque ele recebeu a visão e queria que aquele cego também enxergasse. Então é levantado um homem, Saulo e Paulo é o mesmo nome, só muda o idioma de acordo com a tradução. Mas Deus pega aquele homem e fala, Deus ele pega as pessoas e ele capacita, mas às vezes ele já usa de acordo com a capacidade que nós temos. Paulo era um homem bastante inteligente, instruído, falava mais de um idioma, tinha mais de uma nacionalidade, era um homem que entendia da lei. Era um homem que podia conversar tanto com aqueles conhecedores quanto os menorzinhos que não tinham tanto conhecimento. Então Deus pega aquele homem porque ele tinha muita utilidade das capacidades que ele já tinha, dos talentos que ele já tinha. Só que Deus ele lapida, Deus ele trabalha para ficar conforme a vontade dele. Aleluia. Deus levanta aquele homem e ele agora começa a ser conhecido pelo apóstolo de todos os gentios. Gentil era todo aquele que não era judeu, que não fazia parte do judaísmo. Deus levanta aquele homem agora para pregar por nações. Você vai ver a viagem de Paulo. O que eu acho interessante é porque desde cada um que fazia a missão, não era de avião que ele tinha a facilidade. Não era de trem, não era de carro, não era de moto, não era de bicicleta. Na maioria das vezes era de jumentinho, quando podia, era de barco, de embarcação, e muitas das vezes era a pé. Eu fico imaginando o semblante daqueles homens queimados pelo sol. Eu fico imaginando os pés daquele homem cheio de calo, já calejado, tão grosso, que se pisasse no espinho, o espinho envergava, quebrava, não entrava mais. Eu fico imaginando aqueles homens cheios de marcas, não só de pedradas, de cicatrizes, mas do sol queimando seu rosto para fazer missão, para levar o Evangelho em várias regiões.
Aleluia. Aleluia. Eu ia falar que Paulo, onde ele vai, ele coloca as mãos, as pessoas recebem o Espírito, alguns nem sabia, fala, vocês são batizados com quem batismo? Fala no de João. E nós nem sabíamos que tinha esse batismo do Espírito Santo ainda. E eu falo assim, eu trago uma reflexão daquela mulher, que ela manda os filhos em busca de Eliseu e fala, tu tem o que em casa? Eu falo, tá certo, não tem nada senão um pouquinho de azeite. E ele fala, vai na tua casa, pega vasilhas emprestadas, poucas e não muitas. E a partir daquela vasilha que já tinha um pouquinho de azeite, ela começa a derramar naquelas que não tinha nada, e aquelas vasilhas começam a se encher. A Bíblia diz que Paulo, onde ele ia com aquele vaso cheio de azeite, ele colocava as mãos, e aquelas pessoas naquele vaso, automaticamente era cheio do Espírito Santo. Onde ele ia, ele botava as mãos naquele vaso e enchia outros vasos. Onde ele ia transportando outras vasilhas. Aleluia, queridos. Deus nos deu um Espírito para que nós possamos transbordar também na vida daqueles que têm a necessidade. Aleluia. Até que o seu ministério, nós sabemos que Paulo ele passou por altos e baixos. Mas penso em um homem que perseverava, que apesar da situação, apesar do momento, apesar dos pesares, das perdas, das dores, das tristezas, ele tinha como prioridade pregar o Evangelho. É tanto em Romanos capítulo 10, versículo 14, a seguir ele vai falar, mas como crerão se não há quem pregue? Como eles vão conhecer se eles não ouvirem? A palavra de Deus, a mensagem de Cristo que esteve presa na boca de Paulo. Era um homem que toda vez era preso em masmorra domiciliar. Era preso em vários lugares, mas ele fala que a palavra de Deus não estava presa para receber. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, onde há um espírito, aí há liberdade. E um dos seus ministérios, provavelmente em Éfeso, ele conhece um jovem rapaz por nome de Timóteo, na sua primeira carta, filho de Eunice, neto de Lloyd. É isso, pastor? Amém. E aquele rapaz chama a atenção de Paulo. Acho que Paulo vai falar, eu quero esse rapaz no meu ministério. Aleluia. Entenda que Paulo era um homem instruído, conhecedor. Era um homem cheio da graça, um homem cheio do Espírito. Então, ele não ia querer qualquer pessoa no ministério dele. Ele não ia querer qualquer pessoa andando com ele. Ele não queria qualquer pessoa misturada nas obras que Deus tinha para fazer. Mas quando ele olha aquele rapaz, ele fala, esse aí eu quero. Aleluia. Aleluia. Timóteo era filho de uma judia, mas o seu pai era judio, provavelmente era um grego. Mas ele, vimos aqui que pelo conhecimento dele foi instruído pela sua mãe, no judaísmo, na mensagem, na lei. E quando ele quer aquele rapaz, dá para ver que a mãe ela não hesita em ceder aquele menino para dar com Paulo. Eu entendo que Paulo começa a instruir ele, começa a aprimorar o conhecimento que ele já tinha. E Paulo dá uma grande incumbência para ele, porque Paulo muitas das vezes ele não residia, não ficava fixo em um lugar. Quando passava uma temporada, às vezes alguns meses, ou dias, ou alguns anos, mas ele ia partir para fazer missão em outros lugares, estabelecer igrejas. E aonde ele passava, outras vezes ele voltava para ver como é que estava. E quando ele não podia estar com frequência, ele escrevia cartas. Paulo foi um dos homens que mais escreveu epístolas, cartas aqui na Bíblia do Novo Testamento. Eu sempre falo que a maioria dessas cartas, ele estava preso. A maioria dessas cartas, ele estava ferido, estava sangrando, mas ele estava, aleluia, ministrando. E eu sempre falo, como achar inspiração em um momento como esse? Pela graça. Eu falo, Deus, a tua graça me basta. Aleluia. A tua graça é o que eu preciso, a tua graça ela me sustenta. Olha, ele estabelece Timóteo, só que ele vai agora dar uma instrução a Timóteo, porque ele vai colocar aquele rapaz sobre uma grande responsabilidade, vai ficar na frente de uma congregação de grupo de pessoas, e muitos ali tinham falsos doutores, falsas doutrinas, pessoas que estavam misturando a lei de uma forma errada com a graça, pessoas que só levantavam questões que produziam mais contendas do que transformação. E por ele ser uma pessoa nova, era com certeza que ele ia ser contrariado pelo ministério dele. Porque às vezes quando você tem uma grande incumbência, uma grande responsabilidade, a primeira coisa é, eu estou novo desse. E às vezes aquele que já tem um tempo a mais naquela caminhada, às vezes não quer acreditar, não quer valorizar, não reconhece o que Deus tem na tua vida. Quantas vezes eu já passei por isso? Depois que eu fui consagrado a pastor,
Aí tem gente que fala, já ouvia, meu tempo, eu sou evangélico desde 1900 não sei quanto. O gradozinho está começando a rota, está cheirando a leite. Aleluia. Mas sabe como eu falei? Tem pessoas que têm anos, mas tem pessoas que começou agora e busca, se entrega. Aleluia. Eu sempre falo assim, muitas vezes não vai ser reconhecido. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você, levantar a perna e falam o que importa é aquele que derramou um som sobre a tua vida e sabe que você. Aleluia! O que importa é aquele que te chamou, querido. Jesus e o ministério dos somos mais contrariados. Esse aí expulsa de amor para o Bezebu. Esse aí é só o filho de José, o carpinteiro. Esse aí é o filho de Maria, irmão de Tiago. Esse aí é o que mora naquela rua, que tem o endereço, que a casa é dessa cor, dá o CPF. Você fala, é um profeta que não tem uma na sua própria nação. Você fala quando ele chega no Jordão, queridos. Fala que no meio da multidão, o céu se abre, o Espírito desce em forma de uma pomba, e uma voz brada de lá, e saía, meu filho amado, para minha mãe. Aleluia! Paulo pega aquele jovem e coloca agora em meio dessas pessoas, sabe aquela passagem que eu sempre falo aqui? Eu só escolhi vocês como ovelhas em meio a lobos. Você fala, meu Deus, como pode uma crueldade dessa? Vai ser estraçalhado, vai ser uma presa fácil. Aí eu pego de João 10 que ele fala assim, aí, o mercenário, ele veio no lobo e lá com suas ovelhas porque é mercenário. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quando eu estou dizendo que vou enviar vocês em meio a lobos, não estou dizendo que vocês vão ser devorados. Não estou dizendo que vocês vão ser uma presa fácil. Mas mesmo nesse cenário, aleluia, o bom pastor está guardando. O bom pastor está protegendo. O bom pastor, aleluia, está comigo, está com você. Porque ele não foge, ele não larga. Glória a Deus. Aleluia! Essa primeira carta, Paulo ele estava preso em Roma, só que estava domiciliamento, ele estava em casa. Por quê? Porque desde o tempo que ele é preso, que ele vai pelos judeus, que ele é apresentado a Festo, a Félix e a outros governadores, ele apela para Roma. E onde ele vem fazendo toda essa trajetória, que no caminho ele toca com uma tempestade, um vento como meio huracan, que o barco se despedaça, e agora eles vão nadando até uma ilha chamada Malta, que quando eles fazem uma fogueira, que Paulo vai pegar um graveto, uma serpente pica na mão de Paulo, e as pessoas falam, esse homem está amaldiçoado, passou por tudo isso aí, pelo barco não morreu, mas aqui foi a sentença dele. Só que vem passando horas, vem passando tempo e nada acontece, ele já começa a pensar diferente, esse homem deve ser um Deus. Esse homem deve ser alguém, aleluia, que tem todo o poder, não morreu e agora começa a adorar eles. Só que Paulo era um homem que não queria adoração para ele, porque por mais nós podemos pregar bem, louvar bonito, mas a glória nunca é nossa, a glória é de Deus que nos capacitou com esse dom, com esse talento. Pense em um homem que aproveitava a oportunidade para evangelizar e para falar de Cristo, era Paulo. Você vai entender que quando Jesus fala assim, por ti, pensa que eu vou dar autoridade naquela hora, o Espírito vai dizer a vocês como responder, como falar. E Paulo, toda vez que ele era preso, que ele tinha que se apresentar com autoridade, vamos dizer assim, com a pessoa, que era difícil você ter acesso, de chegar até ele, era difícil de você chegar cara a cara e pegar e anunciar o Evangelho. Mas quando Paulo era preso, que ele era levado para prestar depoimento, era a oportunidade que ele tinha. E Paulo chegava lá e olha, foi assim, estava eu vindo de caminho a Damasco, para aprender, para açoitar, e apareceu uma luz no céu. E aquela voz falou, Paulo, por que tu me persegue? E agora ele vai apresentar, e aquela voz diz, sou Cristo. E ele começa no seu testemunho a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, embora elas não percebiam, mas era uma estratégia que Deus estava dando também, que Paulo tinha para anunciar o Evangelho, aleluia. Toda vez que o autoridade chamava Paulo para poder, ele dava depoimento, ele contava o seu testemunho, ou seja, eu era esse homem, mas Jesus me tirou de lá e agora me colocou aqui. Eu era esse homem perseguidor, era ignorante, mas Deus abriu o meu entendimento. Antes eu não prestava, mas hoje Ele me tornou isso. É tanto que a coisa você quase me convenceu, aleluia. Uma coisa era certa, a palavra está semeada ali dentro. Paulo fala, Timóteo, prega o Evangelho antes de tempo e fora de tempo. O que eu entendo com isso? Porque às vezes tem pessoas esperando a condição perfeita para poder evangelizar. Porque tem pessoas que estão esperando um cenário perfeito para poder louvar. Está esperando um cenário perfeito para poder orar. Está esperando as condições perfeitas para atender o chamado de Deus. Está esperando o cenário ficar da forma que ela quer para poder
ministério, o seu chamado. Mas Paulo está falando, pregue o evangelho dentro e fora de tempo. Quando o cenário estiver a favor, pregue, faça a vontade de Deus. Mas também quando não tiver ao seu favor, também pregue e faça a vontade de Deus dentro e fora de tempo. Estava falando, olha, você vai exercer o seu chamado no meio dessas pessoas, mas parece que Timóteo era aquele jovem que possui um pouco de timidez. É tanto que no primeiro capítulo também falou, olha, Deus não nos deu espírito de covardia. Deu Deus espírito de temor, longanimidade, de amor. Aleluia! Olha, desperta o dom que há em ti. Paulo está falando, Timóteo, tu já tem um dom, falta você despertar. Para nós entendermos, tu já tem um talento, falta você desenterrar. Eu já te dei a ferramenta necessária, agora você tem que lapidar. Eu sempre falo assim, às vezes Deus não dá a ferramenta, eu sou da zona rural, nós comprávamos um facão novo para poder trabalhar na roça, só que a nossa responsabilidade era o quê? Tinha que amolar, afiar ele. Senão ficava seco, dava trabalho. Deus não deu a ferramenta, queridos. Você tem que lapidar, você tem que ensaiar. Você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que examinar, você tem que lapidar, desenterra, desperta o dom que há em ti. Enquanto nós ficarmos reprimindo, enquanto nós ficarmos com aquela, eu não posso, eu não vou, eu não sou capaz, Deus não me deu, nós vamos ficar na mesma vida toda. Aleluia! Paulo estava escrevendo essa carta, depois que ele apelou para cá, ele veio. Sabe quando ele estava preso domiciliarmente, ele podia receber as pessoas. As pessoas vinham, ele ensinava, as pessoas vinham, ele ministrava, as pessoas vinham, ele instruía. As pessoas vinham, ele ficava. Mas durante o período, vamos entender que Paulo ele foi liberto. E quando ele é liberto, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Vai fazer missão. Paulo vai fazer o que ele sabia fazer de melhor. Ele vai levar o evangelho de Cristo. O Cristo ressuscitado, que para muitos era loucura. A palavra da cruz era loucura para muitos, por isso que ele fala, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Aleluia. Provavelmente ele foi preso mais uma vez, provavelmente na cidade de Troade. Primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele estava com a esperança que ele ia ser solto, ele foi. Mas agora as condições eram bem diferentes. Paulo é preso agora durante o reinado do imperador Nero, um dos homens mais cruéis e mal que já existiu, um dos mais matador, que mais perseguiu, torturou os cristãos na sua era de forma terríveis e horrendas. Paulo agora ele é preso. Se na primeira vez ele estava preso domiciliarmente em casa, dessa segunda vez agora ele está preso em uma masmorra. Se na primeira vez ele estava preso em casa, provavelmente, talvez tinha uma cadeira, tinha uma cama, agora ele está preso em um lugar escuro, em um lugar frio, guardado por soldados. E diferente da primeira carta que ele escreve, que ele tinha esperança que ia ser solto, agora ele já sabe o fim que esperava ele. Ele já sabia que dali ele ia morrer e ia para a glória. E essa carta que ele escreve tem exortação, tem ensinamento, aleluia, tem instrução. E vamos ver um homem que já está na sua idade avançada. E ele vai dar algumas instruções dele na primeira vez, Timóteo. Vai chegar um tempo que não suportarão a sã doutrina. Nesse tempo chegou, estamos vivendo ele também. Se não vão suportar a sã doutrina, é porque vão preferir uma doutrina doente. Se não suporta a sã doutrina, vão procurar aquela doutrina doente, que embora agrada os ouvidos, que conforta o coração, que é aquilo que eles querem ouvir, mas é doente porque não é a vontade de Deus, não é a palavra genuína de Deus. Vai dizer que vendo um comichão no ouvido, vão procurar para si, aleluia, aquilo que agrada a eles. Timóteo estava nesse cenário. Mas Paulo falou, olha, exorta, ensina. Talvez Timóteo falou, mas Paulo, esses homens têm comichão no ouvido, não quero ouvir. Mas prega a minha palavra. Mas Paulo, eles estão perguntando, misturando a lei com a graça de uma forma errada. Mas prega a minha palavra, ei. Paulo, eles não vão me ouvir, prega a minha palavra. Falou para Ezequiel, Deus alertou Ezequiel, eu vou te levar para pregar para um povo de coração obstinado, de dura servidez. Olha, não vão te ouvir. Mas Ezequiel falou, isso eu faço o quê? Prega a minha palavra que outros deixem de ouvir.
Eu falo, a realidade do Evangelho é isso, querido. Quando o Evangelho é pregado, é ministrado, podemos até não aceitar, mas a palavra foi semeada e a nossa inocência foi tirada ali. Glória a Deus. Naquele grande dia nós podemos dizer, Senhor, eu não ouvi. Deus, eu não sabia. Deus, ninguém me falou, você não é mais inocente, você ouviu uma vez. Timóteo, seu exemplo foge das paixões da mocidade, das paixões da carne. Sabe porque o Evangelho é difícil? Porque ele exige algumas coisas que muitos não querem. João Batista, e arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí chega Jesus e fala, ei, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro Evangelho exige renúncia. O verdadeiro Evangelho exige transformação. É que nem o pastor fala que Evangelho é esse, que às vezes derruba, mas não muda. Que Evangelho é esse, que aceitamos a Cristo e às vezes permanecendo da mesma forma que estava lá no mundo. Que Evangelho é esse que muitos dizem ter aceitado a Cristo, mas não tem uma mudança, que alguém olha e vê a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Evangelho exige abrir mão e às vezes isso vai mexer até no nosso ciclo de amizade. Às vezes isso vai mexer até no nosso ciclo social. E Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele não esconde a verdadeira face, o outro lado do Evangelho, Paulo não se esconde. Sabe aquele Evangelho que só fala, olha, vai ser só amor, vai ser só rosas, vai ter essas partes mesmo, ele vai ter as partes das bênçãos, mas tem aquela parte sofrida, aquela parte doída, aquela parte que você chora, aquela parte que você vai questionar. É por isso que Paulo fala, Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Quando Jesus chama o discípulo, ele fala a verdade, olha, perseguir a mim, vão perseguir a vós. Odiar a mim, vão odiar a vós. Por amor a mim, vocês vão ser perseguidos, vão trazer para nós. A pergunta é, vocês querem esse Evangelho mesmo? Eu já falei a verdade, vocês querem esse grão para vocês? Eu estou falando que vão ter perseguido, vocês vão ser odiados. Por você se constituir meu amigo, vai se constituir inimigo do mundo. Eu quero. Então sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Paulo vai estar preso numa masmorra. E ele vem falando para Timóteo, olha as faces do Evangelho. Ele vai falar, Timóteo, muitos me abandonou. Demas, ele é apresentado em algumas cartas como um Colossenses, como sendo um cooperador do ministério de Paulo. Ele vai falar, sabe, Demas, ele me abandonou agora, preferiu outro ministério doente. Deixou a sã doutrina, ou seja, Timóteo, muitos vai te deixar nesse ministério. Aleluia. Mas prega a minha palavra, sofra com Aleluia. Já fala, sabe, Alexandre o Ferreira, ele causou muitos males. Muitas pessoas vão causar mal a você. Muitas pessoas vão virar as costas para você. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, vai desistir do chamado junto com você. Eu falei, Timóteo, na minha apresentação, quando eu fui apresentado para apresentar, quando eu fui condenado, ninguém me assistiu. Ninguém me assistiu, mas ele fala uma coisa, mas o Senhor esteve comigo, aleluia. Eu fico lembrando ele naqueles momentos que ele olhava e não achava um rosto conhecido durante a acusação dele, naquela corte. Mas ele lembrando de Isaías 41:10, Paulo, não temas que eu sou contigo. Ele lembrou lá de Mateus capítulo 20, versículo 28, me fala a memória, a última parte, o último versículo do livro de Mateus. E eis que eu estarei convosco até a consumação. Aleluia! Aleluia! Muitos me abandonou, só Lucas está comigo. Lucas era médico. Você assistiu aquele filme, o Paulo, o apóstolo de Cristo, ali tem algumas coisas para não ter noção. Pense quantas vezes Lucas foi lá curar as feridas que estavam em Paulo. Conversar, dialogar, mas quando ele tinha preocupação, ele estava mandando Timóteo exortar. Tinha alguns membros da igreja que estavam precisando ser exortado, que estavam precisando ser disciplinado a exercer a sua função. É verdade. Aleluia.
Aleluia. Pense, querido, um rapaz, que vamos dizer aqui que às vezes era um rapaz ou um homem, mas era moço, com aquela incumbência, e Paulo fala: olha, Timóteo, vem comigo, procura ter comigo, traz Marcos, porque lá no livro de Atos, quando Paulo, se não me faz embora, Bernabé, Marcos sempre acompanhando ele, mas chega a determinada parte do tempo que Marcos já não quer mais seguir com eles, ele quer voltar. E chegou outro tempo que Bernabé quer trazer Marcos, só que Paulo ele não aceita aquilo, fala: eu não admito, porque de outra vez ele voltou para trás, ele recuou. Só que agora Paulo está falando: aí, traz Marcos, porque ele é muito útil para a obra. Aleluia. E o que eu vejo vendo que aqueles covardes, que o Deus falou, os covardes medrosos voltem, mas eles não foram descartados. Quando Davi está com o seu exército, que fala que vê um exército inimigo, leva o despojo, leva as mulheres, chega um ponto que as pessoas querem até matar Davi, apedrejar, e Davi vai consultar a Deus e fala: persegue, porque eu vou entregar nas tuas mãos. E chega um tempo que alguns não conseguiram, ficaram para trás. E quando eles alcançaram o exército, que eles derrotaram, pegaram o despojo, alguns diziam: não é justo dividir o despojo com aqueles que ficou para trás, porque eles não guerrearam conosco. Mas Davi, ele pega e divide o despojo, aquilo que conquistou com aqueles também. Aleluia. Então você pode ser emprestado agora, mas Deus vai lapidar, vai transformar. É bem isso que tem vaso de honra e vaso de desonra. Vaso de desonra ele quebra. Aleluia. Mas faz um vaso conforme a sua vontade. Jeremias 18 a seguir. Mas esse no vídeo que ele fala: Timóteo, vem ter comigo. Era muito arriscado, queridos. Era perigoso, porque o evangelho estava sob perseguição. Para poder ir até onde Paulo estava, não era de fácil acesso. Não podia ir livremente de qualquer forma. Era como botar a cabeça também na forca, porque estava dizendo assim: eu sou cristão. Ser cristão naquele tempo. Hoje nós falamos ser cristão. Sou cristão, batemos no peito. Mas naquele tempo falamos: vou ser cristão, ou era, ou é. Você abrir a boca e dizer que ele é cristão, era que as pessoas sentençam de morte. Fala: Paulo, Timóteo, vem aqui ter comigo. Era muito arriscado. Ele traz a capa. Procura ter vida comigo antes do inverno. Paulo já estava num homem avançado de idade, já velho. O lugar que ele estava era frio, era úmido, era escuro. E no inverno aquilo ia piorar. Ele vai: traz a capa, traz Marcos, mas traz também os livros, traz os pergaminhos. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se Timóteo chegou antes do inverno. Aleluia. Eu não sei se Timóteo chegou lá a tempo. Mas essa carta é como Paulo já dizendo, dando as instruções. E falando: Timóteo, essa aqui é uma das faces do Evangelho. Paulo era o único cristão que foi usado por Deus, que pregou, ganhou almas. Mas agora no final de sua vida ele está preso numa masmorra, em um lugar escuro, condenado à morte, abandonado por muitos, sofreu mal por alguns que estavam próximos, depois virou as costas para ele. Timóteo, esse mesmo que pega. Por amor a Cristo. Ele hoje, o que é que nós passamos em comparação a esses homens? O que é que nós enfrentamos hoje? Não estou dizendo que a tua dor, que a minha dor é algo banal. Não estou dizendo que a gente passa não dói, mas se nós formos compararmos a esses homens, tem uma frase que eu vi, não sei se é de Charles Spurgeon, mas vale isso para mim toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser. Mas vergonha eu sinto disso do seu hoje. Toda vez que eu vou ver a história da igreja, que eu vou ver histórias como essa, eu sinto vergonha de mim mesmo, queridos. Porque tem momento que a gente pensa: eu estou fazendo alguma coisa, e a gente vai ver em comparação, eu estou fazendo nada. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Agora não voltar para o outro lado e alguém perguntando a Paulo: ei, Paulo, valeu a pena entregar a tua vida desse Evangelho? E aí, Paulo, valeu a pena tu pregar para tantas pessoas, falar desse Cristo que tu está acabando assim? Mas Paulo, ele comentou de modo que ele só como um bom soldado de Cristo. Eu acredito que na porta da cela havia soldados dele, ficavam analisando aquela conduta, a obediência daqueles homens. Então ele falou: olha, eu combati bom combate. Aleluia, Deus. Eu encerrei a carreira, mas guardei a fé.
Paulo sabia que o tesouro dele não estava nesse mundo, aleluia. Mas a Bíblia fala que é um tesouro lá. É tanto que ele vai fazer a analogia dos Jogos Olímpicos dos gregos naquele tempo, que muitos corriam para receber uma medalha, uma coroa corruptível, que enferruja, que passa, que acaba, que pode ser roubada, ser danificada. Mas ele fala, mas nós estamos na corrida para receber uma coroa incorruptível. Aleluia, é Deus que vai nos dar uma coroa, um galardão, aleluia. E assim como aquele soldado está falando, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas guardei a fé. Mas quando ele está falando, eu encerrei a carreira, Timóteo, eu estou passando o bastão para você. Você já viu aquelas corridas que teve aí nas Olimpíadas de Paris? Apesar que eu não assisti. Mas tem um tipo de corrida que uns vêm correndo com bastão e ficam uns na frente esperando. E aí quando eles alcançam, ele passa, aquele começa a correr e assim vai por diante. Paulo estava fazendo uma analogia para dizer como se fosse isso. Timóteo, eu encerrei a carreira, mas estou passando para você, leve adiante. Sempre fala, Deus levantou juízes, sacerdotes, profetas, levantou reis. E aí veio Jesus Cristo, levantou discípulos. O discípulo passou, foi levantado os pais apostólicos, os pais da igreja. Os pais da igreja foram levantados os avivalistas, Billy Graham, Charles Spurgeon, esses homens. Eles foram, estamos nós aqui, o bastão foi passado de um para outro, e depois de nós, quem é que vai ter? Depois de nós temos essa preocupação, aleluia, a nossa descendência. A palavra é que eu não sei o que você está passando no momento, mas o versículo diz, pregue a minha palavra, dentro e fora de tempo. Viva o evangelho dentro e fora de tempo, não espere as condições perfeitas, porque apesar das condições perfeitas, de certa forma nunca existiu depois da perseguição, mas foi um momento que o evangelho mais crescia. Quanto mais passou fora como massa de pão, quanto mais batia, mais crescia. Aleluia. Mas sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Posso querer falar como tem os dois lados da moeda, tem um lado difícil, mas tem os lados bons, tem um lado da bonança. O que eu quero trazer para nós, querido, é porque há muitas pessoas enganadas, iludidas pelo evangelho que foi passado, pela mensagem, vai ser assim, vai ser assado, e quando as pessoas se deparam com certas situações em determinado momento do ministério, vai dizer, eu não sabia que era assim, mentiram para mim, enganaram para mim, eu não quero esse evangelho. Paulo estava apresentando, olha, é assim, é assim. Meu ministério foi abandonado, fui meio chicoteado, fui apedrejado. Ele falando de muitas situações, de todas elas, Deus me livrou. Eu fiquei pensando, mas se me passou por tudo isso, foi apedrejado, naufragado, como é que Deus me livrou? Deus me livrou ele com vida. Aleluia. Deus me livrou com vida. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou da boca dos leões. Não livrou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo, mas livrou lá de ser queimado pelo fogo. Talvez o que te atingiu, queridos, foi só um fiasco. O tamanho do livramento que Deus deu para você. Não era para muitos de nós estarmos aqui, nem eu, nem você. Se dá uma oportunidade para você, às vezes você fala, opa, quase pegou, foi de raspão, olha o livramento. Sabe aquele acidente, sabe aquele dia que seu coração palpitou, você pensou que ia infartar, sabe aquele dia que você ficou doente e foi se agravando, aí você pensou, esse aqui é meu último dia. Não era para nós estarmos aqui. Mas já que nós estamos aqui, a palavra para nós é, seja um bom soldado. Soldado que foge do deserto é tido como desertor. Mas nós somos um bom soldado. Para nós finalizarmos, sabe aquele louvor de Elinho assim, o soldado ferido, o rei não está contigo. Mas é ali quando nós entendemos, trazendo para nós, vai que ele a batalha, um soldado, ele está sangrando, ele foi atingido. E ele pede o seu comandante para tirar logo a vida dele, para ele não sofrer. E ele fala, eu não posso tomar essa decisão. Vou enviar uma carta para o rei. E a carta chega para o rei, ele olha, o soldado está ferido, ele a batalha, está sangrando e pediu para tirar logo a vida dele, para matar ele. E a resposta chega. Quando aquele soldado ferido, ele lê aquela carta. Ele se levanta, pega a sua espada, convida os seus colegas para ir para a batalha. E muitos não entenderam o que aconteceu com aquele soldado ferido, que agora ele está de pé, está com aquele vigor. É porque na carta do rei de Quis estava escrito assim para o rei, ainda conta contigo, soldado ferido. Aleluia! Tu está ferido, mas tu não está morto.
serventia. Todos nós somos um soldado. Agora, como bom soldado, não podemos ir para a guerra de qualquer forma despreparado. E eu faço o quê, pastor? Vai lá em Efésios 6. Aleluia. Você vai ver lá o capacete, escudo, sapato e a espada. Se reveste de toda a armadura. Não é só uma, não é só três, é toda a armadura de Deus. Amém? Que Deus de Cristo continue abençoando cada um de vocês. Olha, por minha vida, eu gostaria de lembrar de vocês também essa grande oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, se coloca de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que a gente fala no mundo 3 da função, mas quando eu venci o mundo, eles falam em mim, vocês são mais do que vencedores. Josué, eu sei que está doendo, tu perdeu Moisés. Eu sei que a dor da perda, ela machuca mesmo, mas tenha bom ânimo. Porque eu sou contigo onde quer que fores. Aleluia. Eu sou contigo onde quer que fores. Eu sei que tem muita gente que às vezes tem uma ferida aberta. Mas Ele é aquele que tem pausa. Glória a Deus, Senhor Deus amado, Pai querido. Meu Pai, nessa noite queremos te louvar, te agradecer mais uma vez, meu Pai. Pela tua graça, meu Pai, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Meu Pai, nessa noite derrama o teu bálsamo, meu Pai, transforma todas as feridas e cicatrizes. Nos ajude, meu Pai, nos revestir de toda a armadura, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Meu Pai, visita os corações nessa noite, meu Pai, os pensamentos, arranca tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada, tudo aquilo que tem sido empecilho, impedimento, tudo aquilo que tem sido barreira, meu Pai, seja, meu Pai, de pensamento, sentimento, na área da saúde, meu Pai. O Senhor visita, meu Pai, a nossa vida conjugal, espiritual, sentimental. Meu Deus, aperfeiçoa a tua obra, meu Pai, em cada um de nós, porque sabemos, meu Pai, que começando de mim somos falhos, pecadores, miseráveis. E é isso que nos torna dependentes de Ti, Senhor. Ah, meu Pai, nos ajude, meu Pai, no meio dessa peleja. Porque o Senhor vai dar larguíssimo, o Senhor pelejará por nós e nós calareis. Tem peleja que é o Senhor que peleja, meu Pai, mas eu sei que tem momentos que o Senhor manda nós sairmos da guerra e a batalha. Nos dá sabedoria, meu Pai, unge as nossas mãos, unge os nossos pés, meu Deus, unge, meu Pai, o nosso corpo. Nos ajude, meu Pai, a despertar o dom que há em nós, com o espírito, meu Pai, de ousadia. Ah, meu Pai, que seja repreendido todo espírito de enfermidade, de palavra contrária, meu Deus, de bruxaria, meu Deus, de maldição, de macumbaria, meu Deus, visita a nossa parentela, vai quebrando, meu Deus, todas as correntes, meu Pai, que tem se segurado e aprisionado, meu Deus, abra o nosso entendimento, nossa faculdade mentais e intelectuais, a ponto que nós podemos, meu Pai, enxergar e viver o espiritual, meu Deus. Faça a tua obra, meu Pai, em nossas vidas. E que nós, meu Pai, nessa noite nos cedemos, nos colocamos, meu Pai, à tua disposição. Nos ajude, meu Pai, a vencer essas guerras. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha ser glorificado e exaltado hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e a boa e doce consolação do Espírito seja com todos, não só agora, mas para sempre. E todos dizem: Amém. Deus é bom nós, agindo Deus, e a vitória é nossa. Aleluia, Deus é bom.